Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que encontro-me novamente nessa casa espírita e encontrando almas amigas, corações e irmãos em diversos lugares do planeta. Inicialmente, quero que vocês recebam o nosso abraço. Conto isto, pois eu já radico no Brasil há 20 anos. Há 20 anos que moro no Brasil, mas ainda continuo com este sotaque. Inicialmente peço desculpas se cometo alguma falha, algum erro durante a nossa exposição. Eu digo isto porque o meu filho me diz assim: meu pai, você está tanto tempo morando no Brasil, ainda não fala direito português? E eu digo: pior que isso, meu filho, até estou esquecendo o espanhol. Aí eu acho que eu vou ficar mudo. Mas então, peço que, por gentileza, me corrijam caso cometer algum erro. Vamos falar um pouquinho, e falo com muita alegria, pois vamos falar sobre a reencarnação, que está dentro do projeto da Boa Nova, Boa Notícia. E uma boa notícia sempre se dá com alegria. Queria mostrar para vocês um trabalho que desenvolvemos. Principalmente foi uma experiência com os meus filhos, que eles estavam entre 11 e 15 anos, 16. Né? Eles moravam na Bahia, eu morava em Brasília, e meus filhos passavam as férias comigo. E não encontrava material para poder dar os ensinamentos espíritas nessa idade. Tem para os pequenininhos, tem para os adultos, mas os do meio, quase não temos muito material. Então começamos a desenvolver uma série de infográficos. Esse material infográficos se transformou nessa coleção. No caso, a palestra de hoje, Reencarnação Fácil. Temos Espiritismo Fácil. Né? E a gente quer mostrar aqui, em síntese, conseguimos colocar em uma única folha os 15 princípios espíritas. Toda a concentração dos princípios dos itens espíritas estão aqui, nesta folha. Do lado direito, nós temos os princípios de Deus. No lado esquerdo, os princípios da imortalidade da alma. De Deus, elementos do universo, leis morais, a ação dos espíritos na natureza. Da imortalidade, espírito, perispírito e influência espiritual. Mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina. Mediunidade, livre-arbítrio, evolução e progresso. Reencarnação. E a base de tudo no Evangelho de Jesus. Esses textos pequenininhos que estão aqui são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier. Chico psicografou e o nosso trabalho foi a diagramação. Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar agora sobre a reencarnação. É interessante isto, porque eu conversava com meus filhos e a gente fez um teste. Eu queria fazer o teste com vocês. Posso? Então, vamos lá. Eu perguntei aos meus filhos, antes de começar aqui, eu falei assim: meus filhos, vocês acreditam na reencarnação? E eu pergunto para vocês, levantem a mão as pessoas que acreditem na reencarnação. Muito bem, pode baixar. Meus filhos também levantaram a mão. Aí eu disse: ok, agora, dos que levantaram aqui a mão, levantem aqueles que têm certeza que existe a reencarnação. Muito bem. Meus filhos também levantaram a mão. Aí eu disse: agora quero ver. Pergunta. Dos que levantaram a mão, levantem os que têm certeza absoluta que existe a reencarnação. Absoluta. Muito bem. Meus filhos também levantaram a mão. Mas então eu disse: sabe o quê? Opa, obrigado. Sabe o quê, meus filhos?
A gente pesquisando sobre a reencarnação, descobrimos que muitos povos da antiguidade foram reencarnacionistas, acreditavam na reencarnação. Mas tem um que chama muito a atenção, que talvez sejam os mais reencarnacionistas de todos, talvez, dos mais reencarnacionistas. Eram estes aqui, os druidas. Meu filho falou, o que é isso, os druidas? Os druidas são uma espécie de uns sacerdotes, monges, filósofos, juízes da cultura celta. Estamos falando um século antes de Cristo, um século depois, né, na Gália, na França, no sul da Inglaterra. Né? E eles, os druidas, eles acreditavam que existiam três mundos. O mundo de agora, o mundo superior, o mundo inferior. E eles eram como os juízes, os monges celtas, eles coordenavam a cultura celta. E há um detalhe, eles eram tão, mas tão reencarnacionistas, que eles sempre emprestavam dinheiro para pagar na próxima encarnação. Então, dos que levantaram a mão no final da palestra, vocês me emprestam $100, na próxima vida a gente devolve. Mas eu fiquei impressionado, porque realmente o conceito estava dentro. Imaginem os dias de hoje, está caminhando na rua, alguém fala, oi, que foi? Eu estou te devendo $3.000. De onde? Da vida passada. Puxa, que legal. Eu pensei, como seria o banco druida, né? Deve ter falido. Mas vamos lá. Os druidas tinham como Deus a fraternidade. Eles eram vegetarianos. E mais, eles acreditavam muito na imortalidade da alma. E aí você vai perguntar, mas o que terá isto a ver com o espiritismo? A gente vai avançar e vamos ver. O que tem a ver isto com o espiritismo? Vamos iniciar nossa exposição. Este é nosso primeiro infográfico. Conversando com os meninos, por onde poder começar? Fonte, o livro dos espíritos. Os espíritos nos dizem que tudo na natureza está unido. Tudo. Obrigado. Tudo na natureza está unido, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Uma forma metafórica, mas para mostrar que tudo, desde a energia mais sutil, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao estado da atualização. Tudo está interligado, tudo está unido. E a gente falando com os meninos, né, é interessante porque essa geração é tão diferente da nossa. Né? Eu converso assim, meus filhos aí, totalmente diferentes, mas nem falar dos pequenininhos. Os pequenininhos são demais. Os pequenininhos antes falavam que vinham com o chip pronto, agora falam que vem com o aplicativo atualizado. Porque os pequenininhos vêm impressionantes, né? Mas então, conversando com os meninos, eles fazem todo tipo de pergunta e você tem que estar preparado. Né? Aí meu filho me falou, como assim, meu pai? O princípio espiritual vai evoluindo, passando por estágios, etapas, milênios, vai levando até chegar por aqui. Nós continuamos avançando, finalmente temos as primeiras encarnações em corpos homo sapiens, né? Logo, finalmente nos erguimos, estamos por aqui, e ainda temos muita encarnação, muita reencarnação, até ter a nossa última encarnação. Logo depois, não precisamos reencarnar, nos libertamos, somos espíritos puros, só que a informação espírita é tão interessante, e eu fico sempre refletindo, meu Deus, porque há um conceito em que nós não somente somos imortais, né? Nós temos a eternidade. A linha não termina. Aqui nós tornamos-nos espíritos puros, mas continua o progresso e faltaria parede. Iríamos até sempre. E quando você se vê que você é eterno, não tem fim, todos os nossos problemas ficam pequenininhos. Somos eternos. Temos um começo, mas vamos para frente. Aí meu filho me falou, mas como assim, meu pai? Espera, deixa eu ver. Esse aqui somos nós. A gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Toda vez que voltamos aqui, é a primeira vez. Desencarnamos, voltamos, é a primeira vez. E assim estamos. Então eu respondi, olha, eu não sei exatamente, porque não estive naquele momento. Mas, pela lei,
já que tudo está em harmonia na natureza, ele talvez em algum momento esteve em outro período, em outro momento no universo, mas ele deve ter estado aqui, né? E quando Jesus estava assim, tipo humano como nós podíamos estar tipo bichinhos? Eu falei, sim, é muito possível, é muito possível. Olha o que o menino me disse. Então, meu pai, quando Jesus era humano, será que ele nos comia? Eu falei, garoto, da onde você tira essa coisa? Não, mas eu fiquei pensando, se a gente, agora que come os bichinhos, eles, na verdade, amanhã são os futuros anjos, são os futuros espíritos puros. E a partir desse momento, ele parou de comer carne, por um raciocínio que ele mesmo montou. Ele contou isto porque ele enxergou em todos os seres daqui para trás irmãozinhos, futuros irmãos. Tudo bem aí? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Da parte filosófica, bom, nós sabemos que uma única existência não nos dá para tornar-nos puros. Vamos avançar um pouquinho mais. A parte científica. Nós temos vários pesquisadores, talvez o Dr. Ian Stevenson, ou aqui temos o Dr. Brian Weiss, o Dr. Banerjee, são os maiores pesquisadores, né? Eles coletaram mais de 3.000 crianças que lembram vidas anteriores. E um detalhe que os pesquisadores chegaram é que quando a criança está entre os 3 e 4 anos de idade, exatamente no mês 38, é o ápice, é um momento máximo que eles lembram o passado. Isto é, sim, a encarnação foi há pouco tempo. Se foi há muito, não é tão forte assim. Mas a criança entre os 3 e 4 anos é o momento que mais tem recordações do passado. E eles fazendo pesquisas, né, eles detectaram uma série de informações. Eu vou contar apenas uma. Aconteceu com um menino que contou aos pais, né, nessa faixa da idade, né, que ele lembrava, né, quem foi ele na vida anterior. Falou, meu pai, meu nome era tal. Meu pai não deu muita... Aqui foi nos Estados Unidos, não deu muita... Não, perdão, foi no Oriente Médio. Falou, não deu muita atenção. Aí logo falou assim, não, meu pai, eu lembro meu nome era Nehati. Pai, eu lembro o nome da minha esposa. Pai, eu lembro de que morri, me deram um tiro aqui. Depois, eu lembro o nome do meu assassino. Aí já começou a ficar a coisa diferente. Pai, lembro do nome da minha empresa. E aí deu o nome de uma empresa. Aí eles foram chamar os pesquisadores, eles foram conferir, viajaram e descobriram que os dados que o menino estava dando estavam certos. Teria sido o nome que ele deu, o nome de um empresário que há 10 anos teria desencarnado, né? E era dono exatamente dessa empresa. Reconheceu o local e tudo. E um detalhe, né, é que exatamente onde o menino falou que levou o tiro, aquele empresário teria levado o tiro. Eles foram até o hospital para verificar e encontraram laudos médicos, sim, exatamente, né, que tinha levado o tiro onde o menino falava. Só que o detalhe é que o menino levantou a roupa e mostrou, e eles ficaram impressionados. A mesma marca que o menino tinha é a marca que tinha levado aquele empresário daquele tiro, né? E eles ficaram, como é possível isto? Como é que pode ser isto? Né? Porque que lembre e tal, mas levar uma marca, né? Qual seria a explicação? E na visão espírita nós temos uma explicação. Está no perispírito. O que aconteceu? O indivíduo estava caminhando, paf, levou um tiro. Estou fazendo com efeitos, tá? Paf, levou o tiro, desencanou, blup, saiu. Aí impactou tanto no perispírito que a mente materializou isto. Quando na próxima encarnação estava a mãe grávida, começou o espírito a plasmar no seu futuro corpo. Então isso ficou imantado. E aí os pesquisadores colocaram a isto o nome de birthmark, marcas do nascimento, né? Sem saber como é o processo, mas eles detectaram que tinha as famosas birthmark. E acontecia geralmente quando ainda entre 10 e 20 anos o espaço entre uma e a outra encarnação. Eu contei isto em São Paulo, e enquanto eu falava, algumas pessoas começaram a tirar a roupa. Não tirem aqui, tá? Pelo amor de Deus. Muito bem.
Vamos lá, esse senhor é o senhor Fiorini, é um delegado de polícia lá no Brasil. Ele está montando um instituto da reencarnação e ele já pesquisou casos de pessoas que repetem a marca digital. Já tem 2 casos, reencarnou, isso só se dá quando o período é menor a 10 anos. Marca digital que se mantém. Olha que coisa interessante. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Parte religiosa, todo mundo já conhece, né? As grandes doutrinas do Oriente, todas reencarnacionistas, budismo, Antigo Egito, hinduísmo, enfim. E na nossa parte cristã, como é que seria? Acredito que aqui a maioria já conhece o texto onde Jesus conversa com Nicodemos. Sim? Lembram? Em verdade vos digo, para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo, não é isso? Sim? Então, vocês conhecem o grande expositor espírita e tradutor do Novo Testamento ao português, Haroldo Dutra Dias? Já ouviram falar? Ok. Eu tive a oportunidade de estar na Federação Espírita Brasileira justamente quando Haroldo estava fazendo as traduções do Novo Testamento. E estive em Belo Horizonte e conversava com o Haroldo. Eu falei, Haroldo, de toda essa pesquisa que você fez da tradução do Novo Testamento, o que mais chamou a atenção? Tem alguma coisa assim que a gente acredita e que, na verdade, você descobriu na tradução que não é? E ele me disse, há uma passagem que me chama muito a atenção, que é este diálogo. E não foi assim, não foi bem assim. Não é possível. Como foi? Porque o que a gente conhece? Está o mestre, né, da lei, o Nicodemos, se encontra com Jesus e fala, Jesus, como a gente entra no reino dos céus? E Jesus disse, em verdade vos digo, para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Então Haroldo disse, não foi exatamente o que Jesus falou, não. Jesus teria dito, para entrar no reino dos céus é necessário ser gerado novamente. Ser gerado novamente. Essa é a tradução. Houve algum erro? Porque está claro, não há margem a erro. Mas não é o mesmo? Eu falei, não. Ser gerado é explicitamente biológico. Você não pode ser gerado, não dá espaço a batismo, a que vai ser, nascer espiritualmente, não. É ser gerado biologicamente. Tanto é que o mestre da lei, Nicodemos, pergunta, mas mestre, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Né? Vai direto, no ponto. Não, ele sequer cogita outra opção. E aí Jesus fala, não, o que? De carne é, de água. Bom, então, Jesus falava diretamente da reencarnação. Era normal, tranquilo. Né? E aqui nós temos outro diálogo onde Jesus afirma que Elias foi João Batista. Mas então, se os primeiros cristãos eram reencarnacionistas, os seguidores de Jesus reencarnacionistas, primeiras igrejas primitivas reencarnacionistas, quando e por que foi que nós cristãos não somos mais? Falo as religiões que continuaram depois. Que momento foi que se perdeu isso? Vamos aqui. Ano 553, segundo concílio de Constantinopla. Eu apresento a vocês aqui o imperador Justiniano e sua esposa, a imperatriz Teodora. A história nos conta que Justiniano, quando assumiu o poder, ele queria voltar o Império Romano àquela grandeza que teve séculos passados. E ele se apaixonou por esta moça, a imperatriz Teodora, que seria depois, né? Mas ela tinha sido uma meretriz. E ele se apaixonou por ela perdidamente, né? Sendo que acontece quando uma vez ela se transforma em imperatriz, né? O Justiniano descobre que tinha muitos inimigos políticos. E ele disse para a mulher, olha, temos que fugir, eles vão acabar comigo. E Teodora fala, não, imperador que imperador, não foge não. Vamos lá, enfrentar eles. Mas não tem como, eles são muitos. Não, eu vou te dar uma dica para que vocês vejam o nível da Teodora.
Uma dica, qual? Você chama todos os senadores da oposição, junta no... Onde correm os cavalos, como é? Arena, não tenho... Hipódromo? Hipódromo. Você junta todos eles para conversar. Aí chamaram, todos entraram para conversar, fecharam as portas e entraram os soldados e cortaram as cabeças. Aí Teodora falou, pronto, viu? Agora não tem mais inimigo político. É o jeito, Teodora, de governar. Aí as pessoas falavam, mas esta imperatriz é muito cruel, ela vai ter que pagar tudo o que está fazendo. E as meretrizes falavam assim, olha, uma meretriz transformou-se em imperatriz e tal. E ela, não gostando do seu passado, como diz a tradição, mandou matar 500 e poucas delas. Na época, como se mandava matar? Juntou todas as meretrizes da cidade e entrou todas a um convento. Na época, quando você entrava a um convento, nunca mais saía. E colocou todas elas dentro. E todo mundo fala, não, essa é muito cruel, vai ter que reencarnar-se como escravo e pagar tudo que está fazendo. Porque na época, as doutrinas deste senhor aqui, vou apresentar, Orígenes da Alexandria, o pai da Igreja Nova, né? E Orígenes era da escola neoplatônica. Ele acreditava na reencarnação. Ele seguia todas as tradições de Sócrates e Platão, e logo ele sabia que a alma precisava uma outra experiência para se purificar. Então, Teodora, no ano 550, ela está muito mal e pede ao marido que ela não quer se reencarnar, voltar, e que essas doutrinas de Orígenes, que a igreja estava com ela, sejam declaradas anatema, ou mentira, ou falácia. A partir daí, vão ser destruídas. Ela desencarna nos 550, 3 anos depois, é feito o segundo concílio, onde Justiniano coloca, e a partir desse momento, todos os seguidores de Orígenes serão perseguidos até os dias de hoje. É aí que se deu o grande cisma, a partir desse momento. Todos nós vamos passar por ambas experiências. Quando o espírito torna-se muito exagerado em uma área, já está na hora de começar a encarnar na outra para aprender. Então, todo machão já vai sabendo. E toda mulher vai passar também processo, porque precisamos encarnar. Né? Quem faz terapia de vidas pesadas vai perceber isso. Eu vi uma pesquisa, achei interessante, que o período mais ou menos de 2.000 anos, mais ou menos, não é geral, 2.000 anos em experiências masculinas, 2.000 anos em experiências femininas, né? Só que nos últimos 3 séculos, como temos muito corpo na Terra, antigamente tinha pouco corpo, o círculo está sendo menor. Mais ou menos 3, 4 séculos, a onda está ficando menor. Então, estamos tendo mais rapidamente encarnações masculinas e femininas, o que antigamente levaria uns 2.000 anos. Isto é uma pesquisa que foi feita com 2.300, mais ou menos, pessoas que passaram e relataram suas experiências do passado. Vamos avançar rapidinho. Lembranças de vidas passadas. Tudo que nós estamos falando aqui está ficando memorizado, gravando uma espécie de HD no nosso cérebro do perispírito. Tudo que a gente faz fica armazenado no cérebro do perispírito. O corpo vai, mas a memória continua. Essa é a chamada memória extracerebral. Profissão. Profissão. Será que a atividade ou função que vocês desenvolvem tem algo a ver com vida passada? Será? O que vocês acham? Será? O que vocês estão ocupados ou laborando agora tem algo a ver com a reencarnação? Por exemplo, uma pessoa que tinha muita força física, mas fez mau uso na encarnação anterior, desencarna, no mundo espiritual se regenera, e aí pode voltar na área da segurança, né, na área da policial, de controle, da segurança em geral. Né. Uma pessoa que pichava, sujava, né, jogava as coisas, desencarna, se regenera, pode voltar na área da limpeza, da ordem, né, da pintura. Uma pessoa que praticava e falava mal dos outros, desencarna, se regenera e pode começar agora a escrever ou falar coisas do bem. Tem alguma pessoa aqui na área da educação? Professor ou pedagogo? Opa,
Tem aí? Opa, isso é complicado. Eu não sei como é aqui, mas no meu país, que é o Peru, os professores ganham bem pouquinho. No Brasil também, né? Mais ou menos similar. Minha mãe é professora. E eu me lembro, uma certa vez, o médium Raul Teixeira, ele contou uma história bem legal. Raul disse que estava no Rio de Janeiro, né? Mais novo, né? Mas estava numa greve. Ele saiu com as pessoas, professores, tudo, e aí saiu falando, né? Greve, não sei o quê, ou a classe e tal. E enquanto estava na greve, não que aparece o seu guia espiritual, o Camilo, aí plup, aparece. Esse plup também é minha versão, tá? O espírito não faz plup, mas aí, plup, aparece o Camilo. Aí o Raul, né? A greve, a classe, não sei o quê. E olha o Camilo. E diz, Raul, o que você está fazendo aí? E Raul, não, é porque aqui a marcha, né? Os direitos e tal. Não. Você vai voltar e dar aulas a seus alunos. Não, mas aqui a classe... Não, porque veja só, vocês, né, na encarnação anterior, estiveram à frente na governadoria de um povo, de uma região, mas fizeram mau uso do bem público. Então, quando desencarnaram, se regeneraram e prometeram voltar à Terra, agora, com seus conhecimentos, devolver nas novas gerações da sociedade. E com um salário... Mas é a forma de devolução. Então, Raul, volta lá para dar aulas a seus alunos. Aí Raul baixou e retornou. Aí eu fiquei pensando, gente, se todo mundo vira médium vidente, as greves terminam. Mas vamos lá. Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais. Reencarnação em família. Será que todos os membros da nossa família já conhecemos de outras vidas? Será? Às vezes, talvez, alguns, outros talvez não. Os espíritos programam a encarnação porque é uma lei que nos une, que é a lei do amor. E o ódio é um amor endoidado, que perdeu sentido, mas é amor. Então o amor e o ódio unem. Vamos sabendo, vamos sabendo. E os espíritos juntam, às vezes aqui são todos amigos de outra vida, mas às vezes inimigo de outra vida vem como filha, pode vir como filho, né? O algoz do passado pode ser que reencarne. Às vezes a esposa ou o marido pode ser o inimigo do passado, só que está disfarçado, a gente não reconhece de início. Mas todos os laços de família para ressarcir e começar os vínculos do amor. O que acontece? Uma vez que os primeiros se encontram, às vezes o grupo familiar está meio que completo, mas os espíritos amigos programam espíritos distantes que possam reencarnar ou vir à família. Nem sempre tem vínculo encarnatório, mas é importante para esse espírito aprender com todos ou todos aprender com ele. É o chamadas ovelhas negras. Geralmente são os caçulas, tá? Mas não é sempre, tá? Por quê? Porque já estava completo aqui o círculo. Então, o que acontece? Todos aqui são cientistas, reencarna músico. Todos são da área da saúde, vem poeta, artista. É totalmente diferente, né? Não são espíritos, mas vêm para aprender, e todos aprender com ele. Isso é fantástico dentro do planejamento divino. E mais, muitas vezes os irmãos gêmeos, né, são espíritos muito afins, que reencarnam muito próximos. Vamos lá. Planejamento, mundo espiritual. Aqui é a Terra, os guias são esses pontinhos, programa nossa encarnação. No além existe uma espécie de arquivos, onde os guias pegam, olham, uma espécie de Facebook do além. Tá? Aí tem os arquivos, o guia vem pegar, olha aqui, ó, aqui a foto, os amigos, olha que curtiu, que não curtiu, olha aqui onde esteve, né? Aí fala, aqui em bloqueou, né? Tá tudo aqui. Aí o guia fica fácil, né? Fica fácil, pronto. Aí programa a encarnação, enter, send, renderizou, pronto. Foi. Aí, às vezes, no máximo, a gente pensa, não, mas que seja mais para aqui, não mais para cá, não. Olha que sorte, vocês viram para Orlando, meu Deus. Olha, porque imagina se aqui a Terra, hein, o mundo espiritual é mais bonito. Eu fiquei, gente, como a Disney lá? Vai ser fantástico, né?
Olha que coisa, esse aqui já é lindo demais, imagina aqui. Muito bem, o que acontece então? Quando vamos a reencarnar, os espíritos diminuem o tamanho do perispírito, quer dizer, mãe, pai, né? Justo tem a união, a mãe sai do corpo, né? E aí começa o vínculo entre os perispíritos. O perispírito começa a ficar diminuído e começa a se acoplar a seu futuro, a começar a imantar a forma de seu futuro corpo. Mas também o espírito começa já a mandar uma série de mensagens ao cérebro do perispírito da futura mãe. Daí, porque algumas mulheres, em alguns casos, começam a sentir alguns desejos durante a gravidez. Minha mãe disse assim, quando eu estava grávida de você, eu só queria comer chocolate. Eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, mãe. Muito bem, vamos lá. Casos de reencarnação, bom, aqui seria uma outra palestra, apenas quero comentar essa médium Amália Domingos Soler, maior médium espanhola de todos os tempos, contemporânea de Kardec, né? E ela conta como cada caso de cada criança, que vem uma criança órfã, outra vem com problemas na visão, outra vem com monstruosidades, todos têm uma causa no passado. Muito bem, vou avançar um pouquinho mais. Aqui, rapidinho, reencarnações coletivas. Olha que interessante, Emmanuel, no A Caminho da Luz, ele fala do primeiro momento na Terra que começam a surgir as reencarnações coletivas. Século XIII, os espíritos antigos fenícios, que está um pouquinho escuro, tá, gente? Mas aqui é a Europa, aqui está a Espanha, França, Inglaterra, tá? Os antigos fenícios começaram a reencarnar na Península Ibérica, futuros portugueses e espanhóis. Os espíritos atenienses, que gostam da democracia, das artes, filosofia, vão reencarnar na França. Antigos espartanos, que gostavam mais da tecnologia, armas, enfim, reencarnarão na Alemanha e na Rússia. E antigos romanos na Inglaterra. Logo, os romanos darão parte ou origem à nação americana, né? Então, daí vemos a origem atrás, Inglaterra, atrás, Roma, né? E aí vemos os grandes navegadores, os fenícios, reencarnam na Espanha e Portugal e saem pelo mundo, né, no seu avanço. E a influência da França em tudo que é democracia, artes e estética. E os gênios militares na Alemanha, que serão os alemães da Segunda Guerra Mundial, e na Rússia. Então, aqui começa a se formar. E todos esses grupos, para trás, capela. Sim, capela, espíritos exilados de outros mundos à Terra. Muito bem. E vamos falar de algumas reencarnações conhecidas, alguns casos só para ilustração. Nós temos Francisco de Assis, João Evangelista, na ilha de Patmos escreve o Apocalipse. Nós temos o Espírito Emmanuel, guia do Chico Xavier, né? Lá no passado, Públio Lentulus, o senador que esteve com Jesus, que é o único relato que temos, além do Evangelho, de alguém que descreve como é Jesus. Fora dos evangelhos, só tem um único texto que comprova que existiu Jesus, que foi feito pelo senador Públio Lentulus. Nós temos Joana de Ângeles, que foi Sor Juana Inés de la Cruz. Aqui eu quero fazer me deter um pouquinho aqui. Eu levei uma surpresa quando eu cheguei no Brasil. Isso foi há uns 20 anos. Porque eu conhecia... Nós, na faculdade, estudamos muito na área da literatura as obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Eu vou contar por quê. A Espanha, o século XVI, tornou-se a maior potência do planeta. Tanto é que chama-se esse período do século de ouro espanhol. A Espanha impôs em todo o mundo a sua forma, a linguagem, dominou o que hoje são quase 20 países. A Espanha foi muito poderosa, tinha armada invencível, né? E a Espanha deu incentivo na arte, o chamado barroco, o conhecido depois como barroco espanhol. Como é o barroco? Na arquitetura é tudo rebuscado, cheio de coisinhas, né? Na pintura é tudo cheio de detalhes, é muito, muito complexo. E na literatura, a linguagem é muito, muito erudita. Então, o que acontece? Este é o século de ouro espanhol, onde todos os grandes luminares reencarnam na Espanha, ou nas suas colônias, e dão impulso no barroco. Ok, o que acontece?
No México, naquela época, tinha um mexicano que casou-se com uma nativa, né, do país, e eles tiveram 2 filhas. Isso era no interior, em San José Nepantla. Eles tiveram 2 meninas. Uma menina tinha 6 aninhos e a outra tinha 3. Mas na época o acesso à escola não é como hoje, né? Hoje é muito mais fácil. Então o que aconteceu? Eles contrataram um professor particular para que ensine a menina, a filha mais velha, a ler, escrever. O professor foi na casa e começou a ensinar a menina, né, como se escrevia, como se lia. Ela começou a entrar em debate com a autoridade religiosa da época. Mas, como tudo acontece, eles morrem e ela perde o poder. E aí, qual foi sua condena? Quando já não tinha quem apoie mais ela, a religião da época entra com tudo. Limpam a biblioteca, tudo que tinha na cela. Se vocês veem quadros de Sor Juana Inés de la Cruz, né, tudo está cheio de livros e tem material aqui, vocês vão os instrumentos musicais, tudo que ela tinha criado. Então limpam a cela. E para ela foi uma facada. Logo condenam a cuidar das freiras que estavam com pneumonia, né, tuberculose, e logo ela pega a doença e desencarna. Mas isso foi o que aconteceu. Agora, nós conhecemos os poemas, as trilhas, as escritas, como são complicadas, e durante muitos séculos ela ficou apagada, até na história, na Espanha. Ficou. Só agora, há uns 50 anos, que ela volta a ressurgir a importância desta freira na literatura espanhola. Quando eu chego no Brasil, eu descobri, gente, Joana de Ângeles era Sor Juana Inés de la Cruz. Por isso muitos companheiros dizem, nossa, Joana é muito difícil de ler. Não, não é difícil, é ela. Ela é assim. A gente que precisa chegar ao nível dela. Talvez seja a maior feminista, a maior intelectual de todos os tempos. E outra, todos os tempos do nosso mundo ocidental, talvez. E mais ainda, eu fico impressionado não só com ela, mas também com Divaldo ter a capacidade de captar a inteligência deste espírito venerando. Tanto é que no México, uma das moedas mais valiosas tem o selo dela. Tudo bem? Tem? Que me empolga um pouquinho mais. Não, é admiração. Admiração por aquele que estudamos na faculdade e era o espírito, a guia do Divaldo. Que legal. Muito bem. Joana d'Arc, né? Judas Iscariote, segundo o irmão X, né? Humberto de Campos, né? Foi Judas, né? Que deu um beijinho aqui. Foi traído, né? E ela foi traída também, né? Logo depois, João Batista Elias, e aqui Pitágoras lembrava ele mesmo ser um soldado de Troia chamado Euforbo. Muito bem. Então, meus amigos, nosso tempo já nos está chegando. A gente gostaria apenas mostrar que a gente falou da reencarnação, importância, mas gostaríamos de falar um pouquinho de reencarnação para criancinhas. Que nosso trabalho tem se focado muito em levar as informações espíritas para as novas gerações. Se me permitem, gostaria de mostrar um continho. Posso? Vamos lá. Eu vou contar a historinha da galinha espiritinha. Vocês conhecem a galinha pintadinha? Sim. É a prima. Vai falar da reencarnação do pintinho amarelinho. Vamos lá. A galinha espiritinha queria ter mais um filhinho, né? Mas não estava conseguindo ter mais um último filhinho. Então a galinha ficou doente. Mas o galo me ligou. Então os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. O doutor era o peru. E a enfermeira era o urubu. E a agulha da injeção era a pena do pavão. Eu já vi que tem gente que conhece a musiquinha. Alguém tem filho pequenininho? Já ouviu para 10 encarnações, né? Então, até que vai a música. O que aconteceu depois? Depois, o doutor disse assim, galinha espiritinha, você não está doente, não? Não, você está triste, porque não pode ter mais um filhinho. E a enfermeira, galinha espiritinha, sabe quem? O problema não está com você. Não, está aqui, ó.
Aí o galo, o quê? Eu? Não, mas como assim? Eu já tive outros filhinhos, eu não tenho problema não. Olha, a ciência não vai conseguir dar nenhum jeito, vamos embora. E aí? A galinha, que é espiritinha, disse para o galo, Galo Carijó, eu tenho um remédio. E o galo fala, não, galinha, que remédio? Os doutores falaram que não tem, a ciência diz que não tem mais remédio. Tem um sim, que é a prece. Ah, é a prece, eu não acredito na prece, nunca fiz uma prece, não serve, não funciona. Não, eu vou te ensinar porque eu sou espiritinha, vou te ensinar. Vamos lá. Aí eles vão num pôr de sol, fazem uma prece. Pela primeira vez o galo faz também com a galinha. E uma luz que vem do céu começa a descer lentamente. O galo e a galinha dormem. A galinha sai de seu corpo com seu perispírito. O galo sai de seu corpo com seu perispírito. E o galo, Carijó, se encontra com um galo de briga amarelo. Isto no sonho, né? Se encontra com um galo de briga amarelo. E aí, o galo de briga no sonho, né? Disse, aliás, vou fazer uma pausa. Meu filho me fala assim, meu pai, tu é doido? Eu falei, por quê? Você desenhou Alexandre Frota? Não, meu filho, não é Alexandre Frota. Pelo amor, que os meninos são demais, né? Não é Alexandre Frota, não. Bom, vamos lá. O galo de briga diz assim, Galo Carijó, eu quero pedir perdão a você, que na vida passada eu batia em você. Mas eu não sou mau, era o gavião que me inducia essas ideias e tal. Eu quero te pedir perdão, galo. Mas que isso, galo? Eu sei que você é um bom galo. Eu quero que você me ensine a amar. Galo Carijó, eu quero te pedir para voltar à terra e você ser o meu pai. Você me aceitaria, galo? Você me perdoaria? Me deixaria vir como seu filho? E aí? O galo Carijó perdoa ao galo de briga amarelo. E ele chora e se abraça. E ele acorda como se fosse um sonho. Logo depois, o galo diminui o tamanho do seu perispírito e fica como um pintinho amarelinho. E se vincula com o perispírito da galinha espiritinha. Tempo depois, tará, a galinha está esperando mais um filhotinho, os pintinhos, piu, 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 todos felizes, a galinha, pó, 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 todo contente e tal. E o galo, ai, tá tudo bem aqui, tudo feliz, o galo, tá tudo em paz, né? E então, logo depois, reencarna o pintinho amarelinho que cabe aqui na minha mão. Então, em uma historinha, nós temos reencarnação, temos amor aos irmãos, perdão, mediunidade, sonhos, imortalidade. Tudo bem? Muito bem, só vou mostrando uma outra questãozinha. A Magali, em outras vidas, fizemos com Maurício de Souza. Conseguimos adaptar a história da Magali, porque ela gosta de comer tanto. Será que tem algo a ver em outras vidas? Vamos rapidinho, uma pinceladinha. Aqui a Magali na antiga Espanha. Era La Magali. Ela conheceu um rapaz, né, se apaixonou, mas numa guerra ele desencarnou, o perispírito desencarnou. Ela está fugindo, o Mingau, fugindo com ela também, já estava encarnado. Olhem o Cebolinha, a Mônica, olha como era o Sansão. Era um dragãozinho. Aí, sentindo a falta do namorado, começou a comer, já tinha melancia, desencarnou, e olha como ficou o perispírito. Tá vendo? Ó, o penadinho deu um sustinho. Próxima encarnação. A Magali era rica, o rapaz era muito pobre, o Mingau estava encarnado com o rapaz, ou Cebolinha ou a Mônica, é o Sansão da época. Era um burrinho. Aí finalmente se encontram, e justo quando se encontram, paf, cai uma caixa, desencarna e ela volta a comer. Aí eu vou fazer uma pausa. O menininho me disse, tio, pergunta. Eu falei, que pergunta, menino? Como assim uma caixa caiu na cabeça? Aí eu disse, menino, é que você nunca viu, como quando eu era criança, os Looney Tunes,
onde tinha um coiote, o papai, tudo caía na cabeça. Então, é assim que acontece, pronto. Muito bem. Aí, encarnação atual, a Magali, novamente comendo, né? Moniquinha, um Cebolinha, o Bidu, tudo isso aí. E a quem na praia estão e não que encontra o amor de outras vidas. Na praia, olha que legal. E aí conversa vai, conversa vem, surge novamente esse amor ingênuo, legal. E olha o detalhe, não é tanto falar da reencarnação, mas sim mostrar como o amor é a maior força do universo. Ele transcende, inclusive, a fronteira da morte. Olha como o amor é tão forte. E aí volta a surgir isso, mas como toda história, quando está indo bem, tem uma situação dramática. Olha quem aparece. O que ensina o amor dessa vida, né? Justo com comida. Né? Aí, apelação também, né? A Magali vai ter que decidir entre o amor da vida passada ou o amor da vida futura. A gente não fala porque dá spoiler que aconteceu, mas a gente vai mostrar uma encarnação lá na frente. Mundos felizes. A Magali, o rapaz, olha, os planetas estão lá no futuro. Cebolinha, Mônica, ou Sansão da época. Por aqui não passou a lei da evolução, não. Mas... Muito bem. Essa nossa parceria nos permitiu agora lançar um livro, um sábado com Allan Kardec. Esse é o maior cartunista da atualidade do Brasil, 3 milhões de seguidores, é um jovem de 25 anos, que é um sucesso na internet, e a gente conseguiu transformar, é o primeiro livro de humor e espiritismo, juntos. Todos os conhecimentos de Kardec, com o Carlos Ruas, e este livro que está saindo no Brasil agora para agosto, conseguimos, com o Maurício de Souza, fazer Allan Kardec, Princípios e Valores. A turminha da Mônica vai para Paris, né? Primo André fala de Kardec. Olha a Melimudete, que linda. Né? E o mais legal, olha o que acontece, eles vão visitar e vão até o Père Lachaise, onde está o túmulo druida de Kardec, porque o detalhe que Allan Kardec, o nome dele, o nome é Hipólito, mas o pseudônimo vem de uma encarnação que teve como druida, que a gente falou no começo. E essa frase, nascer, morrer, renascer, era a frase dos druidas, que ele já trazia de 2000 anos atrás. Por isso que o codificador tinha a reencarnação muito, muito fácil. Então, meus amigos, nosso tempo agora sim nos deu. Eu quero agradecer a oportunidade e a paciência de vocês, os minutos. E queria deixar uma frasecinha para levar para seus lares. Uma frasecinha. Eu lembro... A gente falou aqui do nosso amigo Raul Teixeira. E o Raul passou uma experiência muito dolorosa quando veio aos Estados Unidos. Ele ficou com um AVC e um pedaço do corpo paralisado, né? Meses depois, eu fui visitar ele em Niterói. E eu disse assim, quando esteve no apartamento, falei, Raul, você tão inteligente, tanta capacidade e tal, como é que ficou a mediunidade? Você continua vendo, sentindo os espíritos? E o Raul me disse, sim, mediunidade está intacta, continuo vendo, escutando, tudo perfeito, só o corpo que tem algumas limitações. E eu falei assim, nossa, Raul, você tem tanta sabedoria e tal. Eu acho que você, Raul, não é espírita pela primeira vez. Eu acho que você é espírita pela segunda vez. E Raul me disse, não, eu sou espírita pela terceira vez. Falei, Na primeira, eu brinquei. Na segunda, não cumpri aquilo que eu me comprometi. Mas nessa terceira, Jesus me chamou para ser um homem bom. Aí eu pensei, nossa, Raul, eu ainda estou brincando. O que quer dizer? Então, quer dizer, na primeira a gente brinca. Na segunda, não cumpre o que se compromete. Mas chega um momento em que Jesus nos chama para ser homens bons. Então, meus amigos, que sirva um pouquinho essa reflexão e pensando que todos nós, o momento chegará em que Jesus nos chame para sermos todos homens bons, homens de bem. Muita paz.